Racismo estrutural é um tipo de discriminação racial que está enraizado na sociedade, orientado por hábitos, práticas, falas e situações que promovem o preconceito racial, mesmo sem intenção. O racismo estrutural é um processo histórico que se perpetua ao longo do tempo, gerando discriminações complexas e muitas vezes invisíveis. Ele se manifesta em diversas esferas da sociedade, como as relações institucionais, econômicas, culturais e políticas. No Brasil, o racismo estrutural é uma herança da escravidão, que normalizou a ideia de inferioridade dos negros e indígenas. A ausência de políticas de inclusão racial e assistência social, aliada à imposição da cultura dos colonizadores portugueses, deixou uma visão racista de inferioridade que se perpetua até hoje. Institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Olha pra frente, seu preto safado! Vamos, trombada! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do ato de que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque na verdade o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se.
É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. Que há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo que comanda o país. Você acredita que a luta contra o racismo estrutural é uma responsabilidade apenas das pessoas que sofrem com ele ou de toda a sociedade e por quê? Bom, eu acho que não é só das pessoas que sofrem com o racismo estrutural, porque não faria sentido só uma parcela, tá disposta a fazer isso. Lógico que é importante que nós, pessoas pretas, a gente se junta para fazer com que isso seja mais forte, mas eu acredito que a sociedade inteira deveria se comover por isso. Mas é lógico que sempre vão existir pessoas que não acreditam nisso, que acham que o racismo estrutural é uma coisa pra gente se vitimizar, pra gente usar isso como exemplo pra justificar coisas que a gente faz, só que não é bem assim, porque quem vive isso sabe como é dolorido e como isso afeta a nossa vida. Então eu acho que sim, a sociedade inteira deveria se comover a isso, mas não é uma coisa que pode ser realidade, mas quem sabe um dia seja. Não, é que eu me confundi. É que ele sentou do meu lado no banco da igreja, eu pensei que ele pudesse me assaltar. Ué, vai saber. Aí eu puxei minha bolsa. Não foi por mal, gente. Porque, não que eu veja problema nisso, mas se vem uma pessoa descendo a rua com aquele monte de pano na cabeça, eu faço o sinal da cruz. Bom prevenir, né? Como não confundir, entendeu? Vai que... Outro dia mesmo, um menino parou o carro na frente da minha casa, eram umas 9 horas da noite. Desceu do carro e ficou ali parado. Chamei a polícia. Aí só depois que a menina, filha do vizinho, uma bem loirinha, bem branquinha, conheço desde pequena, um doce de menina. Ela saiu, que eu fui lembrar que era o namorado da menina. Gente, eu me confundi, sabe? Mas também vai andar de carro, de vidro filmado, boné na cabeça, música alta. Gente, eu chamei a polícia. Tá. Por exemplo, não se pode mais nem dar festa. Vai a moça lá da revista famosa, na Bahia, que o que mais tem é o quê? Baiana. Aí coloca todo mundo com roupa típica lá do lugar. E todo mundo acha que é o quê? Escravidão. Não é nada disso. Tá ok? Vamos entender uma coisa aqui. É só confusão. É saquinho de pipoca, é carro de família indo puxar de bebê. Não. Não é por maldade, tá? É tudo confusão. A gente se confunde e isso é natural. Pronto. É 80 tiros, é 111 tiros, 111 vagabundos presos. Quem é Marielle? Presente. Gente, você já pensou se for fazer plaquinha de rua para cada pessoa que morre? É muita gente, não tem condição. Pronto, parou. Não. Eu não sou racista. Eu me confundo. É diferente. Você já experimentou testemunhou situações que demonstram racismo estrutural e como foi a experiência? Assim, aconteceu uma vez comigo, tipo assim, não é que falando meio que parece muito simples assim, mas tipo, foi um espetáculo que a gente tinha que fazer maquiagem e tal, eu tinha pagado pra fazer a maquiagem, tinha pagado pra fazer meu cabelo, e aí começa que a moça não sabia fazer meu cabelo, e na hora da maquiagem foi usada a mesma base pra todas as meninas. E eu fazia aula numa escola aqui em Alphaville, né? Então, tipo, a maioria das pessoas ali eram brancas. E eu fiquei, tipo, eu fui a única pessoa que a moça fez a maquiagem, tipo, totalmente feia, por assim dizer. E eu acabei ficando laranja na maquiagem e eu tive que, tipo,
faltando poucos minutos pro espetáculo acontecer, eu tive que ir atrás de maquiagem, tipo, eu tive que usar a sombra de uma menina junto com o bronzeador de uma menina pra tentar deixar a pele mais assim, parecida com a minha, e ainda assim eu me senti muito feia, eu me senti muito pra baixo, eu tive meio que um surto assim também. E teve um caso também que, na verdade, ainda nesse dia do espetáculo, teve uma menina que ela veio me explicar o que era racismo estrutural, sendo que essa menina, ela tinha feito uma festa tema África, onde a mãe dela fez blackface e ela saiu na defensiva da mãe dela, falando que não era racismo e que também não era apropriação cultural, que ela estava cultuando o tom de pele e a cultura do negócio. Então essa pessoa que defendeu esse tipo de coisa veio me explicar o que era racismo estrutural e me chamou de feia e, enfim, muitas coisas. E também tem essa situação depois que aconteceu no mesmo lugar, que tipo, as pessoas de lá não ligavam, não se importavam, elas falaram sobre essa situação que tipo, tinha ficou muito famoso, tipo, até a Andressa falou sobre, muita gente falou sobre na internet, e o pessoal da escola em si comentava pra mim, só pra mim, falava que não era pra eu ficar brava, que essas coisas acontecem, e enfim, falavam sobre e no fim começavam a rir, falavam pra mim, só pra mim, que não era pra eu ficar brava, e é isso. Essa foi o que aconteceu comigo, né? Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim. Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena. Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema. Não sei o porquê esse hábito de vitimismo. Não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo. Eu até queria ficar do seu lado, mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto que vocês querem ser chamado. Falando de escravidão como se fosse atual, mas se ela existisse ainda vocês estavam passando mal. Já passaram 200 anos e vocês ainda tão nessa. Não consegue sair da fossa e diz que a culpa é nossa. Aliás, culpa os outros é o que vocês mais adoram. Culpa o Estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos. Branco morre, vocês não fazem um gesto. Preto morre, vocês querem parar o mundo com seus protestos. Eu não sou racista, eu não. Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros. A babá também era, mas foi desligada depois que começou a fazer a facu, chegou 2 vezes atrasada. Olha a tamanha irresponsabilidade, depois quer vir falar de falta de oportunidade. Engraçado, né? Vocês gostam mesmo é de pegar atalho, mas a conquista só vem com mérito do trabalho. Vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo, tem coragem de falar que eu sou o privilegiado, enquanto vocês estão na rua roubando e traficando. Eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado. Bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essas gírias e essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família, enquanto cê só quer saber de droga e putaria. Adoram o Mano Brown como se fosse Cristo, e assim suas crianças seguem um ciclo maldito. Pare com essas porra e obedeça às leis, talvez assim a polícia pare de matar vocês. Eu não sou racista, mas quando não perigosos são preguiçosos, isso é fato. Eu não sou racista, e vocês têm que se responsabilizarem pelos seus atos. É isso que eu acho, mas como jogaram na minha cara uma vez que esse não é o meu lugar de fala, eu quero ouvir o seu lado da história. A juventude negra, empoderada, não é não? Primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos eu sei, explicar isso pra sociedade. Mas depois de séculos de atrocidade percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade. Sua pena é a última coisa que eu preciso. Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo. Quer falar o que quiser mas não quer ter preocupação. Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção. Trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe 2 lados, um com passado escravocrata e o outro com passado escravizado. Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá incrustado, enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia.
E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso? A burguesia fede, vocês são tudo arrombado. Parece e merece o presidente que vocês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela, se apropriando e querendo nos fazer de refém. Cidadão de bem, hipocrisia. Nós sabe bem o que você faz escondido da sua família. Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina, e seu filho com a mesada enche o cu de cocaína. O Mano Brown pra mim não é Jesus, ele é real, que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial. E se ali fosse cobrar quem rouba e mata, a cadeia tava lotada de terno e gravata. Você é racista, iguais aos teus antepassados. Vocês fazem parte da escória, tudo racista. E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história.